Muitos assuntos importantes, mas para começar, o assunto que trata do INSS. Para tentar limpar a imagem do governo, partidos da base aliada publicaram 2 vídeos culpando a gestão de Jair Bolsonaro pelos desvios bilionários do INSS. Segundo as peças, o Planalto seria o responsável por descobrir o esquema e articular a devolução do dinheiro dos aposentados e pensionistas. A gravação também questiona quem teria supostamente congelado os reajustes no INSS e permitido o início das fraudes, dizendo em seguida o nome de Bolsonaro e mostrando uma imagem dele. O nome do deputado Nicolas Ferreira também foi citado, com ele sendo chamado de parlamentar das fake news do Pix, que espalha mentiras para tentar salvar o chefe. No entanto, segundo reportagem do O Globo, os registros da Câmara e do Senado sobre a tramitação das medidas provisórias e leis criadas para dificultar as fraudes mostram que a base governista realizou esforços para relaxar os controles. Chamar o Roberto Mota, apostos, preparado para mais uma edição de Os Pingos nos Is. Mota, seja bem-vindo, ótima noite a você. Parece que aquilo que vocês desconfiavam está acontecendo, né? Ao invés de esforços para mitigar e ressarcir os aposentados, há uma força-tarefa para limpar a imagem do governo. E aí, naturalmente, apontando outros culpados ou aventando teses e possibilidades. Bem-vindo, Mota. O esforço é para ter o domínio da narrativa, mas boa sorte tentando fazer colar no deputado Nicolas a pecha de propagador de fake news. Boa noite, Caniato. Boa noite aos meus colegas de bancada. Boa noite à nossa audiência. Poucas coisas estão tão claras quanto o esforço feito pelos partidos de esquerda para afrouxar as medidas de controle dos descontos. Em 2019, foi editada a MP 871, que exigia que os descontos fossem revalidados anualmente. Ou seja, a entidade que recebia o dinheiro tinha que comprovar todos os anos que o desconto tinha sido mesmo autorizado. Em 2021, o Congresso elevou esse prazo de anual para a cada 3 anos. Depois, debaixo de uma enorme pressão política, o Congresso revogou completamente a exigência de revalidação dos descontos. Então fica claro, o escândalo não é a existência desses descontos indevidos. O escândalo é que isso só foi possível com a autorização do próprio Congresso Nacional. Uma autorização que foi concedida depois de uma enorme pressão e apoio total dos partidos de esquerda. Chamar o Luiz Felipe Dávila também com a gente, vai trazer suas análises e impressões. Dávila, seja bem-vindo. Ótima noite a você. Em destaque, um vídeo publicado nas plataformas digitais pelo Partido dos Trabalhadores tentando associar esse esquema de desvios e fraudes no INSS ao governo do ex-presidente Jair Bolsonaro. Parece que essa vai ser a estratégia, né? Tentar ligar esse esquema que, segundo as apurações, teria começado no ano de 2016, mas tentam colar isso nas costas ou na imagem do ex-presidente Jair Bolsonaro. Dávila. Boa noite, Caniato, Mota, Beraldo e a nossa querida audiência. Não tem nada de novo nessa atitude do governo. Aliás, este é um governo que tem mania de descobrir culpados e nunca reconhecer a sua própria culpa nas péssimas atuações do governo. Então, já que o governo quer entrar nesta batalha de narrativas nas redes sociais, eu vou sugerir aqui que o governo responda 3 perguntas sobre esse escândalo do INSS. Primeiro, é verdade que vários governos toleraram o desconto imoral de benefícios de aposentados do INSS. Mas a farra do desconto tomou proporções gigantescas neste governo. Entre 2023 e 2024, saltou os descontos dos aposentados de 536 milhões de reais, Caniato, para 2,8 bilhões de reais. E isto, segundo a auditoria
da CGU, da Controladoria Geral da União e do TCU, do Tribunal de Contas da União. O governo acha que a mera troca de um ministro ou do presidente do INSS é suficiente para estancar a fraude? E o silêncio sobre os 90 bilhões de reais de desconto do consignado? Então essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta que eles deveriam responder num vídeo é por que o PT e os partidos de esquerda votaram contra a medida provisória 871 de 2019 no governo Bolsonaro, que bloqueava desconto automático dos benefícios e promoveu o cancelamento dos convênios com entidades envolvidas em fraudes e exigia a revalidação anual dos aposentados que permitisse o desconto mensal nos benefícios. Por que eles votaram contra essa medida? E a terceira pergunta, por que impedir a criação de uma CPMI para deixar as coisas às claras? Por que tanto medo de uma comissão parlamentar mista de inquérito? Se o governo responder bem essas três questões, capaz que ele possa abandonar essa narrativa infantil de achar culpados e começar a resolver o real problema. O real problema, Caniato, é que nós temos de devolver dinheiro roubado dos aposentados. Os aposentados não querem saber culpado A, B, C, onde começou. O que eles querem saber é dar o meu dinheiro de volta que foi assaltado por um esquema montado no INSS. Pois é isso que se espera, né? Que todos os esforços caminhem para ressarcir aqueles que foram lesados durante anos, né? Estamos falando em uma quantidade que pode ter atingido um número de 9 milhões de aposentados e pensionistas que tenham sido de alguma maneira impactados, prejudicados com esses descontos irregulares. Chamar o Cristiano Beraldo também, conectado ao vivo, já em tela com a gente. Beraldo, seja bem-vindo, ótima noite a você. A notícia em destaque, a tentativa de partidos da base aliada, especialmente o Partido dos Trabalhadores, de atribuir a culpa dos descontos irregulares, das fraudes no INSS a Jair Bolsonaro e também essa peça de audiovisual que foi elaborado, um vídeo para se contrapor àquele de muito sucesso que foi feito por Nicolas Ferreira. Beraldo, bem-vindo mais uma vez. Boa noite, Caniato, boa noite, Dávila, Mota, e boa noite à nossa audiência que nos prestigia diariamente aqui nos Pingos nos Is. Caniato, se a impressão digital, se a responsabilidade de Carlos Lupe, por exemplo, nesse grande esquema de desvio ilegal de dinheiro das aposentadorias, cadeia para ele. Se há impressão digital, comprovação de que Jair Bolsonaro foi ele pessoalmente responsável por desviar bilhões de reais da aposentadoria de aposentados brasileiros, cadeia para ele. Não é o quem é, se é aquele governo ou se é esse governo. É cadeia para quem participou deste bilionário esquema de desvio de dinheiro das aposentadorias. É disso que se trata. O atual governo, responsável que é porque está à frente da presidência da República e do Executivo Federal, deveria estar preocupado em fazer as investigações devidas e encontrar os responsáveis para que esses responsáveis paguem pelos crimes que cometeram. Esse discursinho de que, foi o Bolsonaro, foi aquele lá, foi meu inimigo aqui. Isso não leva ninguém a lugar nenhum, porque essa discussão é simplesmente para tirar o foco daquilo que é efetivamente importante, não só para os aposentados, mas para o Brasil. Quem foi que meteu a mão no dinheiro dos aposentados brasileiros, para que, uma vez identificados, possam responder pelos crimes que cometeram e, uma vez tendo a sua culpa comprovada, que possam pagar por esses crimes. É tão simples quanto isso. De resto, é só jogo de cena, é empurrar com a barriga e arrumar mais conta para os brasileiros pagarem. Mota, o Dávila tocou num ponto que é bem interessante, né? Que as pessoas ficam sem entender. Se base governista e governo acham ou desconfiam que foi na gestão de Jair Bolsonaro que o grande esquema de fraudes teria iniciado,
Por que tanto medo e tanto receio em aprovar e incentivar a abertura de uma CPI ou CPMI? Não é estranho? Porque eles não estão preocupados com o escândalo em si. Eles estão preocupados com a repercussão do escândalo, com as consequências político-eleitorais do escândalo. Se houver um jeito de varrer esse escândalo todo para baixo do tapete e mudar de assunto, é isso que vai acontecer, não tenha dúvida nenhuma. Essa tentativa de criar uma outra narrativa é uma coisa ridícula. O Dávila tem razão quando ele diz que o mais importante é devolver o dinheiro, mas não pode parar aí. É muito fácil fazerem uma coisa dessas, agora que foram descobertos, pega um dinheirinho ali, dá de volta, porque vai ser difícil saber quantas pessoas foram roubadas durante quanto tempo. Percebo, nem os próprios aposentados, nem as pessoas que recebem benefício, a maioria delas não tem esse controle. Não tem que olhar lá os contra-cheques, fazer os cálculos. Imaginem, então, como é que vai ser complicado calcular esse ressarcimento. O que tem que ser feito aqui é uma mudança fundamental nesses procedimentos para que isso nunca mais ocorra. Algum tipo de mudança tem que ser feito. Não é simplesmente devolver o dinheiro, finge que nada aconteceu, daqui a 2 anos ou daqui a 6 meses, nós estamos aqui de novo comentando o novo escândalo do INSS, como nós estamos aqui falando dos Correios. É que em 2005 aconteceu uma coisa com os Correios, está se repetindo agora. Então, eu acho que essa é a característica especial desse escândalo. Ele desnuda esses políticos que vivem falando de fome, de pobre, de assistência, mostra a verdadeira face deles, quando eles têm uma chance de botar a mão no bolso daquelas pessoas mais humildes, de idade, que não tem como se defender, eles colocam. E depois, quando são pegos em flagrante, em vez de ter um pingo de vergonha na cara, eles agora querem ganhar a guerra de narrativas. Olha, vai ser muito difícil, porque os fatos estão aí. Os fatos mostram claramente quem apoiou o enfraquecimento dos controles sobre o desconto. Esses políticos é que têm que dar explicação e vai ser muito interessante ver que tipo de explicação eles vão dar para terem defendido o relaxamento dos controles. Pois é, agora quero passar para o Dávila para a gente analisar exatamente a estratégia, né, que a base governista ou os partidos da base aliada adotam para se contrapor ou para responder ou para acusar aqueles que participaram da gestão de Jair Bolsonaro. Dávila, esse vídeo produzido pelo Partido dos Trabalhadores foi publicado em algumas redes sociais, mas eu vou pegar talvez fazer o recorte do Instagram, que talvez seja mais fácil para a gente. E aí eles dividiram em 2 capítulos, 2 partes, esse vídeo sobre a verdade, sob o ponto de vista deles, em relação ao INSS. E aí, nesses 2 episódios, um tem 57 mil visualizações e o outro 13 mil visualizações. Então, a gente pode dizer que não chegaram, tudo bem que pouco tempo de publicação, mas eles não conseguiram atingir 100 mil visualizações com essas 2 peças. E aí a gente vai para o vídeo do Nicolas, né, que já está na casa das mais de 130 milhões no Instagram, só no Instagram. Se for juntar todas as outras redes sociais, aí naturalmente a audiência é maior. 136 milhões o vídeo do Nicolas. Não é curioso quando a gente observa a tentativa de devolver na mesma moeda, sendo que você não tem a chave do cofre para responder na mesma moeda? Que estratégia é essa? Quem é que está assessorando esse pessoal? Ô, Caniato, tem 2 desafios. Primeiro, quando você está do lado da verdade, isto é, dos fatos, das evidências, a comunicação fica não só mais eficaz, mas mais sincera. As pessoas sabem quando você está atuando e quando você está falando a verdade, né? Não precisa ser nenhum grande gênio da comunicação. Então, o governo quer fazer uma guerra de narrativas. Aliás, essa história do governo sempre buscar culpados, óbvio, nunca no governo, sempre fora do governo, faz parte da única narrativa que sobrou para o governo,
que é continuar o duelo com os bolsonaristas, com o duelo com a oposição, e como se eles fossem uma espécie de guardião da democracia brasileira. Porque eles não têm mais nada a mostrar. O que eles vão mostrar para o povo em 2026, Canhato? O Brasil tem hoje a a taxa de juros mais alta do mundo. O Brasil tem hoje a pior dívida pública em relação ao PIB de todos os países emergentes. O Brasil tem hoje uma irresponsabilidade fiscal que voltou à inflação que o brasileiro sente todo dia no bolso quando vai ao supermercado. O Brasil vê que empreender nesse país tornou-se uma aventura de lunáticos, porque a insegurança das regras do jogo, o aparelhamento das agências reguladoras, tudo isso transformou a lei numa mera peça de ficção que é interpretada de acordo com o desejo ou visão pessoal de cada um e não mais de acordo com o que está na lei e na Constituição. Então, tudo isso mostra que o governo não tem nada a apresentar. Então, o que pode mantê-lo vivo é a narrativa, é essa esgrima com a oposição, é esse acusar um ou outro. Isso não vai a lugar algum. As pessoas estão de bolso vazio, irritadas e cansadas de uma polarização que só as fez empobrecer, aumentar a inflação e sepultar as oportunidades para fazer o Brasil voltar a crescer e a prosperar. Pois é, inclusive o INSS começou a notificar, né, os 9 milhões de aposentados e pensionistas que, de alguma maneira, tiveram esses descontos irregulares nos seus contra-cheques. Até descobri que tem um sonoplasta super antigo aqui da Jovem Pan. A cada mês, R$130 eram debitados do contra-cheque dele. Ele é aposentado. Olha que absurdo. De 3 instituições, hein? 3 entidades diferentes. Eu fico imaginando os desafios para pessoas idosas que não têm facilidade em mexer com as tecnologias de correr atrás disso, né? Você, Beraldo, a estratégia da base governista em também publicar vídeos e aí, naturalmente, os desafios pela frente em achar quem são os culpados, né? Porque veremos aí uma guerra de narrativas. Canhato, sempre que você está tentando fazer valer, divulgar, ampliar uma mensagem que não é lógica, não é razoável, não está conectada com uma sequência natural esperada dos fatos, realmente fica muito difícil você tornar essa mensagem popular. O que Nicolas Ferreira fez foi gravar um vídeo didático explicando para a população em geral o que estava acontecendo no INSS. Até porque este tipo de divulgação é importante para que as pessoas possam saber que estão sob o risco de terem tido da sua aposentadoria descontos indevidos e elas precisam verificar. Então, no fundo, o vídeo de Nicolas Ferreira, que teve mais de 100 milhões de visualizações, ele prestou um serviço, tornou as pessoas atentas ao assunto. Agora, o que o governo tem que fazer é responder ao problema, não a Nicolas Ferreira. Sinceramente, são 513 deputados. Quem é Nicolas Ferreira? É mais um deputado. Ah, mas ele tem habilidade de comunicação. Ele é mais um deputado. O governo federal tem que atender a 215 milhões de brasileiros, tem que prestar contas a 215 milhões de brasileiros, tem que resolver problemas que atingem a sociedade de uma forma direta e objetiva. Se o vídeo do governo brasileiro fosse preocupado em explicar o que está fazendo para descobrir os responsáveis, para punir os responsáveis, explicar o que vai fazer para identificar quem sofreu essa perda e como essas pessoas serão ressarcidas, aí sim as pessoas estariam abertas a receber, a ouvir, a divulgar. Um vai, explica para o outro, olha, você tem que entrar aqui no teu aplicativo, você tem que ir na agência do Correio, sei lá, em algum órgão governamental fácil que tem em todas as cidades, você vai ali, faz um pleito qualquer, se não tiver celular, faz por escrito. Isso tudo, se tivesse sendo entregue à sociedade pelo governo, as pessoas iam divulgar, iam saber o que fazer, mas não é esse o propósito. O propósito é simplesmente se afastar da responsabilidade. Não tem como.
É sabido que o ministro Lupe e o atual ministro ficaram sabendo do problema meses atrás. Nada fizeram. Este é um ato concreto. Soube de uma irregularidade, nada fiz. Eu, como governo, a minha base governista achou que fazia sentido permitir que estas associações, que ninguém sabe direito que são, o que oferecem, que serviço prestam aos aposentados, simplesmente conseguissem ter dinheiro de graça a partir de descontos automáticos nas aposentadorias. Isso não faz absolutamente nenhum sentido. Mas o pior é que não há este reconhecimento. Como não há reconhecimento, não há o esforço para encontrar culpados. Aí fica a pergunta, se não querem investigar para encontrar culpados, é porque, obviamente, já sabem quem são esses culpados e é inconveniente para o governo que as pessoas saibam quem são esses culpados. Vão tentar empurrar esse assunto até depois das eleições. Isso é o que está desenhado aí, porque estamos falando do Brasil, e no Brasil o poder acha que pode fazer isso. E a população fica atônita, esperando o próximo desconto na sua aposentadoria, cara. Pois é, e Mota, o que o Beraldo disse há pouco, né? Se tiver digital, se tiver DNA, se tiver um fio de cabelo de gente que tem conexão com esse governo ou com a gestão anterior, tem que identificar essas pessoas e punir de forma exemplar, né? Inclusive a manchete principal do programa agora traz a informação: governistas derrubaram regras que dificultariam fraudes. Então, integrantes do Congresso Nacional, ou seja, parlamentares, congressistas, deputados e senadores, acabaram flexibilizando regras que iriam dificultar ou restringiriam ações para avançar com essas fraudes no INSS. E essa notícia é super importante, Mota, porque reforça a necessidade de uma investigação que apure, inclusive, a conexão de políticos com o esquema, né? Porque durante o percurso, muita gente graúda, influente, importante, pode ter sido beneficiada, né, Mota? Claro, mas eu acho que ninguém precisa se preocupar com a possibilidade do governo Bolsonaro ter qualquer envolvimento com isso, porque se existisse essa possibilidade, meus amigos, já teriam sido abertos 4 ou 5 inquéritos. Nesse momento já tinha gente sendo incluída no inquérito disso ou daquilo, já tinha sido realizada operação de busca e apreensão. Se nada disso aconteceu, é porque a possibilidade de envolvimento de alguém do governo Bolsonaro nesse escândalo é pequena ou inexistente. Esse escândalo é uma montanha de vergonha, mas essa montanha tem várias camadas. A culpa desse escândalo tem que ser dividida com muita gente, é um escândalo coletivo, porque foi preciso um esforço de muita gente durante muito tempo para que essa fraude acontecesse. Essa culpa pertence principalmente aos parlamentares que enfraqueceram a medida provisória e que deixaram que os controles fossem relaxados. Por que os deputados fizeram isso? Só quem pode responder essa pergunta são eles. Né? Agora, na minha opinião, está claro, eles fizeram isso porque a última preocupação deles é com o cidadão. Não importa o discurso bonito que eles façam. Isso me lembra aquela história do sapo e do escorpião. Vocês lembram dessa história? O escorpião queria atravessar um rio e aí pediu carona para o sapo. Aí o sapo disse: não vou dar carona para você, porque se você for nas minhas costas, você vai me dar uma picada e eu vou morrer. Aí o escorpião disse: ô sapo, você acha que eu sou burro? Se eu fizer isso enquanto a gente está atravessando o rio, você vai morrer e eu vou me afogar também. Aí o sapo achou o argumento bom, botou o escorpião nas costas e começou a atravessar o rio. Quando chegou no meio do rio, o escorpião picou o sapo. Aí o sapo, morrendo afogado, virou para o escorpião e falou: mas escorpião, por que você fez isso? Agora eu vou morrer afogado aqui no meio do rio, você também vai morrer. Aí o escorpião disse: eu não consegui resistir, é a minha natureza. O Dávila, o Mota fala em um escândalo coletivo em várias camadas. Eu me lembro que você falava também que dificilmente esse seria um caso de uma fraude que foi combinada de forma pontual entre os dirigentes das instituições, das associações, com 3 ou 4 servidores do INSS. Algo que perdurou por tantos anos
envolveu muita gente e gente grande, né? Assim, a gente está acompanhando o início das investigações, mas possivelmente nomes de pessoas muito influentes, importantes, ligadas a partidos e que talvez tenham sido beneficiadas nesse processo. Podemos até esperar financiamento de campanha, sei lá, mas possivelmente veremos nome de pessoas muito influentes na primeira capa, na primeira página dos jornais, né? É verdade, Canhato. Aliás, fraudes no INSS ocorrem há mais de 30 anos. Isso, então, não é novidade, né? Nós já contamos aqui o caso de Georgina de Freitas lá atrás, né? Então, sim, é mais de 30 anos que existem fraudes no INSS. Agora, o estranho é que todas as medidas moralizadoras para tentar evitar que essas fraudes continuassem foram vetadas pelos partidos de esquerda, principalmente pelo PT. Esse é o ponto. Eu gostaria que eles respondessem essa pergunta. Por que foi vetado? Por que foi vetado, por exemplo, o fim de transferência automática, desconto automático? Por que foi vetado a quebra de contratos e vínculos com instituições que provaram estar envolvidas em fraudes? Por que foi votado a história de pedir todo ano para o aposentado realmente confirmar se ele quer ou não o desconto? Coisas óbvias, porque isso mostra que tem gente graúda no esquema. E gente graúda no esquema, não desta vez só, em todas as vezes nós encontramos gente graúda no esquema da Previdência, porque é enorme. E veja só, toda a narrativa hoje do governo é para responder aos 6 a 8 bilhões que foram desviados com os descontos ilegais, Canhato. Mas e os 90 bilhões do consignado? Que é a minha pergunta. Não se fala sobre isso? O rombo ali é 10 vezes maior e ninguém fala uma palavra. Então, assim, é preciso continuar a operação do Tribunal de Contas da União, da Controladoria Geral da União, da Polícia Federal, porque nós temos 2 objetivos aqui. Primeiro é o de curto prazo, devolver imediatamente o dinheiro que foi roubado dos aposentados. E segundo, é uma investigação profunda, por meio de uma investigação política, como é o caso de uma CPI, e de uma investigação técnica, como é feita por esses órgãos, TCU, CGU e Polícia Federal, para acabar, uma vez por todas, com esses escândalos recorrentes há mais de 30 anos, Canhato. Não dá, como o Mota tem razão nesse sentido, nós vamos daqui a 10 anos estar falando do mesmo escândalo do INSS. Não, nós temos que colocar um ponto final nessa história. E hoje nós temos uma enorme oportunidade, porque a população brasileira sabe que ela foi roubada e ela exige que essa falcatrua termine o mais rápido possível. Daí a pressão por uma comissão parlamentar mista de inquérito e daí a pressão para continuarmos as investigações a fundo. Nós temos de resolver os 2 problemas. Não é apenas encontrar culpados, é resolver o problema e ressarcir os aposentados que foram roubados.